Olá, pessoal! Vamos falar mais um pouquinho de gestão por competências? No vídeo anterior, eu falei do conceito de competência. Hoje eu queria trazer um pouco a classificação das competências, que também é um tema que, vez ou outra, traz dúvidas, tá? Conforme o nível da organização, ou seja, pensando em níveis organizacionais, nós temos as seguintes competências. As competências individuais, que são esse conjunto, né, que se chama esse estoque de conhecimentos, habilidades, atitudes, expressos no desempenho da pessoa que agregam valor. Então, quando eu falo de mim, por exemplo, é uma competência individual, tá? Esse estoque que é exigido de mim, por exemplo, que é observado em mim ou no outro. Quando uma outra classificação, né, o outro tipo de competência, conforme o nível hierárquico, é a competência de equipe. A competência de equipe, ela é expressa quando no conjunto de uma equipe. Então, são aquelas que quando no relacionamento de uma equipe surge esse pacote, digamos assim, reconhecido, né? Que é quando você enxerga e fala, nosso trabalho dessa equipe é muito melhor e muito maior do que só a soma desse esforço individual. Quando você olha para isso, você está falando de uma competência de equipe, tá? Competência funcional está mais ligado à questão departamental, né, de uma unidade. Então, quando aquela unidade tem uma exigência, um reconhecimento X, né, de um pacote de conhecimento, habilidade, atitude, ou seja, daquela área, daquela unidade da organização, para se chegar à estratégia organizacional, para se cumprir a missão da instituição, é reconhecida uma competência. Essa competência ela é funcional. Tá? E uma outra classificação é a competência organizacional, que é uma competência expressa da organização. Por incrível que pareça, isso é visível, né? Você olha para uma organização e fala, caramba, aquela organização ela tem a seguinte diferencial ou a seguinte, né, serviço que é a cara da organização. Isso é uma competência organizacional, né? Ele é expresso naquilo que a organização tem de produto ou serviço principal e é reconhecido pelas pessoas. Você vê, a gente vai falar um pouco também de outra classificação, que são as competências básicas e essenciais, e aí a gente vai falar um pouco dessa diferenciação do que é reconhecido de fato pelo cliente, o que não é. De qualquer forma, aquilo que é expresso pela organização como um todo é uma competência organizacional, ok? Bom, e aí dentro das competências humanas, né, que nós falamos das individuais, e quando a gente fala dessas competências, existem tipos diferentes de competência também. Tem competências que são técnicas, né, que tem como base o conhecimento adquirido para aquela formação profissional. Então, por exemplo, quando você fala do setor da contabilidade da sua empresa, da sua organização, e é exigido isso, esse conhecimento, essa habilidade, atitude relacionada a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de formação, é uma competência técnica, tá? Tem as competências comportamentais, que são aquelas ligadas às habilidades sociais, então relacionamento interpessoal, que são exigidos no dia a dia, atendimento ao público, geralmente são competências chamadas de competências comportamentais. As competências transversais são aquelas que são exigidas de todos da organização. É como se fosse a coluna vertebral daquela organização. Expressam um conjunto comum, né, de conhecimentos, habilidades, atitudes daquela organização, lembrando sempre que cada organização tem aquelas competências que a própria organização valoriza, ou quer, ou deseja, ou precisa para realizar a sua estratégia. Então, a competência transversal de uma organização não é a mesma competência transversal de uma outra organização, ok? E as competências interpessoais representam a habilidade de lidar de forma eficaz com as relações interpessoais. Tem ligação com as competências comportamentais? Com certeza. A gente está falando aqui de classificações, autores e autores. Por exemplo, tem gente que entende que nas transversais já entrariam as comportamentais, as interpessoais, mas é só para a gente entender que existe outra classificação, que pode cair numa prova, tá? Então, elas são compostas pela percepção das pessoas e pela habilidade propriamente dita, essas interpessoais. Então, a gente consegue perceber quando a pessoa tem essa habilidade e consegue reconhecer essa competência. E as competências gerenciais são aquelas ligadas à gestão, né? De alguma forma, ou gestão da unidade, gestão de pessoas, enfim.
tem um conceito de competência gerencial que fala que elas podem ser entendidas como uma forma de mobilizar recursos para, com eficácia, né, enfrentar e solucionar os problemas daquela unidade. Gestão, gente, gestão, forma de gestão. Quando a pessoa é um bom gestor, né, isso significa que ela tem uma competência gerencial desenvolvida. Ok? Então, essa é um pouquinho das classificações. Uma outra classificação é quando a gente olha as competências ao longo do tempo. Então, existem competências, por exemplo, que são emergentes, que são competências que estão surgindo, que tendem a crescer ao longo do tempo, que tendem a aumentar a exigência. As competências declinantes, que são aquelas que não são mais exigidas. Engraçado falar isso, né? Tem alguns exemplos mais comuns, digamos assim, que são mais fáceis de explicar. Por exemplo, uma competência que era exigida, que hoje já não é mais tanto, é a competência de digitação, por exemplo. Na época, lá, né, há uns anos atrás, é a tal da datilografia. Né? As pessoas precisavam saber datilografar. Hoje em dia, precisa saber digitar e olhe lá. Porque se a pessoa conseguir fazer dentro do tempo necessário, normalmente as pessoas fazem, mesmo que não com a técnica, né, exigida, ok. Mas antigamente não, para datilografar tinha toda uma técnica e tinha que cumprir aquilo ali. Mas essa é uma competência declinante, praticamente extinta, né? Competências estáveis, são aquelas que permanecem com a mesma importância ao longo do tempo, ou seja, elas eram, eu vejo, por exemplo, habilidades sociais, é uma coisa que não vai cair nunca. Nunca vai ser declinante. Por quê? Porque você sempre vai ter que lidar com pessoas. Sejam seus colegas, chefes, subordinados, clientes, fornecedores, stakeholders de forma geral. Então, estáveis. E transitórias é aquelas que são exigidas em algum momento crítico, né? São sazonais, mas que você já sabe que elas não vão permanecer, mas ela é exigida naquele momento. Por exemplo, fico pensando aqui, digamos que a sua organização resolveu mapear processos. E aí você está participando então desse processo. E é nesse momento, ou seja, após, né, o mapeamento daquele processo, o que vai exigir é uma manutenção. Então, hoje você vai ter que se capacitar de alguma forma, aprender para auxiliar no mapeamento de processos. Mas essa é uma competência transitória, porque você não vai ficar mapeando o processo, não é esse o seu trabalho. O seu trabalho é, sei lá, trabalhar no pagamento de pessoal. Tudo bem. Mas para mapear os processos do pagamento, talvez você tenha que adquirir algum conjunto, né, de conhecimentos e habilidades. Principalmente conhecimentos e habilidades, porque atitude provavelmente você vai ter que ter mesmo. Mas conhecimentos e habilidades para poder ajudar, auxiliar ou até realizar o próprio mapeamento e depois manter esse mapeamento atualizado, esse processo que foi mapeado de forma atualizada. Mas já não vai ser tão exigido quanto nesse primeiro momento, entende? Então, assim, é uma transitória, você precisa, mas você sabe que é só naquele momento crítico que ela vai ser utilizada. Das competências organizacionais, a gente pode falar que em razão, né, da sua singularidade, existem as de unidade de negócio, que é um pequeno número de atividades-chave, geralmente entre 3 e 6, esperadas pela organização das unidades de negócio. Então, quando você tem diversas unidades, o seu negócio, né, é organizado dessa forma, a cada unidade tem um conjunto de 3 a 6 competências que é esperado, é como se fossem filiais, né, daquele conjunto ali de trabalho, de unidade. Você precisa esperar que ela expresse algumas competências específicas. Então, essas são de unidades. De suporte, são aquelas que servem de alicerce para outras atividades da organização, como, por exemplo, a construção e o trabalho eficiente de equipes, que podem ter grande influência na velocidade e na qualidade de muitas outras atividades dentro da organização. Então, essas são competências organizacionais de suporte. Elas servem para ajudar outras atividades que são mais ou tão ou mais importantes, né, do que essas atividades em si, e elas precisam existir. Mas a classificação mais importante de competências organizacionais está em básicas e essenciais, como eu já falei.
As básicas são as chamadas competências de qualificação. São aquelas necessárias para a organização sobreviver. Sem essas competências, a organização não sobrevive, ela morre no mercado, tá? E as competências essenciais são aquelas que vão além das básicas. Elas são diferenciais daquela organização. Então, uma é a básica. Eu preciso ter um mínimo de planejamento. Essa organização precisa ter um mínimo de vendas. Ou essa organização precisa ter um mínimo de um serviço de uma qualidade X como um todo. Ok? Sobrevivência. Essencial já é uma competência de diferenciação. É aquilo que, tá, você é mais uma organização que vende calendário. Mas, o que te diferencia de todas as outras? O que você expressa no seu produto final ou no seu serviço que diferencia a sua organização do restante? Ou até mesmo no processo, né? Porque a gente fica falando da coisa fim, mas às vezes a pessoa não tem um produto tão diferenciado, mas tem um serviço de atendimento diferenciado. Veja bem. Isso acontece. Não, eu prefiro comprar lá não sei aonde, que pelo menos eu sei que o cara vai me atender bem, eu vou estar num lugar tranquilo, eu vou chegar, eu vou estacionar bem, eu vou ser bem atendida, eles vão me oferecer café, água, suco, aí ele vai conversar comigo, vai ter paciência, vai finalizar bem a compra. Ou, eu prefiro comprar não sei aonde, porque entrega mais rápido. Então, qual é esse grande diferencial? Porque às vezes não está só no produto e no produto ou no serviço final em si, né? Essas são as chamadas de diferenciação ou distintas, que então possuem, e tem três características desse tipo de competência que as tornam essas competências essenciais. Quais são elas? Olha que interessante. O que é que numa competência organizacional torna ela competência diferencial, né? Competência essencial. Primeiro, quando o valor é percebido pelo cliente. Então, quando você oferece um produto ou serviço diferenciado e as pessoas que estão indo até a sua organização percebem isso, ela já começa a se tornar uma competência essencial. Poxa vida, mas lá não sei aonde, na empresa X, eles fazem uma entrega muito mais tranquila. Eu nunca tenho problema com a entrega, eles são muito atenciosos, eles ligam para saber como é que foi, eles têm uma pesquisa de qualidade, eles cumprem aquilo que a gente coloca na pesquisa e sugere, eles dão retorno. Não sei. Tem algum tipo de valor que é percebido pelo cliente, já começa a transformar essa competência em competência diferencial ou essencial. Outra coisa, é uma competência difícil de ser imitada. Então, não é, porque assim, gente, hoje se faz benchmarking o tempo todo. Então, eu tô aqui, mas eu tô de olho no meu concorrente, eu vou lá, eu visito, eu pesquiso, eu compro do meu cliente para saber como é que ele faz a entrega, como é que ele faz o produto, como é que... Entende? Porque assim, poxa, ele faz um negócio interessante, ele faz uma coisa diferente, então vou fazer dessa forma também, vou implementar esse negócio aqui. Se é muito facilmente copiada, provavelmente essa competência não é um diferencial. Entende? Pode ser que seja, mas assim, a chance de ser é mínima, porque normalmente uma competência essencial, ela é mais difícil de ser imitada. Ela é uma coisa que você, né, uma ideia diferente que você criou, que não é tão fácil assim de copiar. E a terceira característica é que ela dá acesso a um novo nicho de mercado, ou seja, essa competência ela possui uma capacidade de expansão do seu negócio. Entende? Então, assim, ela vai acabar exigindo um pouco mais de investimento, de tempo, de dinheiro, enfim, e isso vai abrir outros mercados agregados ao seu negócio, e isso vai expandir a organização ou o negócio. Então, assim, veja bem, tem três características que tornam essa competência organizacional uma competência essencial. Não é mais básica, é essencial. Quais são elas? Tem um valor reconhecido pelo cliente, é difícil de ser limitada e dá acesso a novos nichos de mercado. Entende? Então, isso é uma competência organizacional essencial, diferentemente da básica, que é só de sobrevivência. Então, percebam, competência é um conceito um pouco mais amplo, né? Mas a gente começa a perceber, olha, eu comecei a perceber hoje. Você entrou numa empresa, você vai, sei lá, eu vou lá comprar cartucho para minha impressora, beleza? Vai nessa empresa, observa como as pessoas agem, como é o atendimento,
como é o produto, como é o serviço de entrega ou de finalização da sua compra. Entende? Começa a observar. Isso são expressões de... Gente, desempenho é a expressão da competência. Então, se a pessoa fala assim, olha, esse produto eu compro, mas tem um preço diferenciado. Se eu converso e explico a situação, ele me dá um desconto. Começa a perceber quais são as estratégias que a organização utiliza, o que ela tem de diferencial. Por que essa organização ainda existe? Por que essa organização ainda existe? Pense nisso. E a gente está falando de competência, ok? Então, no próximo vídeo, a gente continua falando desse assunto de competência e nós vamos avançando um pouco no tema, ok? Um abraço. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, cristianaduran@gmail.com. Falou!